onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Como nós vimos em Salmos, que fala, na direita de Deus há delícias perpétuas, aquilo que é prazeroso eternamente, que na presença de Deus, a plenitude da felicidade, a gente faz o contraste com o que Paulo diz aos Colossos, pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ele está falando assim, ó, quem está na presença de Deus? Não é o Cristo que habita em vós? Não é aquele que é a plenitude da felicidade, a medida completa? Não é aquele que veio para morrer para vocês, para que eternamente vocês vivam as delícias que Deus nos preparou? Então, quando Paulo nos dá essa dica, ele fala assim, ó, quando você colocar o capacete da salvação, você tem em mente tudo aquilo que é para a sua salvação. Porque no dia a dia dos nossos trabalhos, se acontecer alguma coisa, você tem em mente aquilo que Deus te chamou, que foi para a graça e conhecimento de Cristo, que foi para a sua atração no corpo de Cristo. E não só a atração lá, mas te fazer crucificar, te fazer morrer e te fazer ressurreto juntamente com Cristo. E agora, chegando ao fim de algumas coisas, eu tenho muito a tratar sobre o escudo da fé e a espada, que é a palavra. E fazendo esse estudo, depois que o tio Sérgio ligou 10h50 da noite, estava pensando nele e eu procurei saber um pouco sobre a espada. Mas antes, vamos falar sobre o escudo da fé. Vamos pular essa partezinha da espada no momento, tá? O escudo da fé. Todo mundo conhece um escudo. Ou alguém aqui desconhece aquilo que é um escudo? Todos aí? É aquilo que nos vai proteger. Por isso que o apóstolo Paulo espera um pouquinho para falar sobre isso. E o escudo da fé é aquilo que nós vamos usar contra os dardos inflamados do maligno. Quando a gente olha para a palavra dardo, a gente logo pensa naquela brincadeira que tem de lançar alguma coisa. Mas em relação à guerra, ele está falando sobre flechas. E quando fala sobre flechas inflamadas, ele fala sobre aquilo que está pegando fogo. Não é simplesmente aquele dardozinho que a gente brinca, mas ele está falando sobre algo que vai vir sobre você, que você vai sim precisar de usar do escudo da justiça, da fé. Vamos ler lá. Primeiro, o que é subentende-se o que é fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as certezas dos fatos que não se veem. Então, quando a gente olha para a fé, nós vemos que a fé é aquilo que a gente não consegue ver, mas nós sabemos que está lá. Por isso que Paulo, quando ele começa a carta aos Efésios, a partir do 10, que ele fala para a gente ser fortalecido no Senhor e no seu poder, porque a nossa luta não é contra aquilo que se vê, mas é contra aquilo que é invisível. Por isso que ele usa do escudo da fé. Porque quando ele usa do escudo da fé, ele está falando assim, ó, pessoal, vocês vão se defender daquilo que é invisível, mas nós temos a certeza de que está lá. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios e vigiai. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos irmãos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, quando Paulo fala que o inimigo ele anda como leão, rugindo, buscando a quem possa tragar, quando a gente olha para um leão lá, ele não, por si só não dá medo, mas quando ele abre a boca dele, que ele dá o rugido, aí sim, estremece toda a estrutura. Ele está falando que o diabo ele não veio de forma minuciosa. Ele está falando que o diabo está andando ao nosso redor como um leão que está rugindo para amedrontar-nos. E quando ele causa um medo na gente, nós esquecemos daquilo que é invisível e daquilo que faz o efeito dele, que é o escudo da fé. Porque quando olhamos para a fé, que é a certeza das coisas que a gente não pode ver, e nós tratamos o diabo como que ele sim é real e nós não podemos ver, como que a gente vai combater aquilo que é invisível? Com coisas invisíveis, que é o escudo da fé. E também vamos ler Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. A palavra de Deus é o escudo para aqueles que nele confiam. E qual que é a melhor forma de usar esse escudo? A palavra de Deus nos ensina. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Eu gosto muito desse versículo quando a gente trata sobre defesa, principalmente falando sobre o escudo da fé, que é sensacional a gente ver aquilo que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, que se aplica aos Efésios também. Pode ler, irmão.
Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É muito lindo quando a gente olha para esse versículo, porque a gente entende o diabo como aquilo que é sobrenatural. E a gente olha para os dardos inflamados dele, aquilo que ele joga pegando fogo, como algo sobrenatural. Isso não é real, porque a palavra de Deus fala que quando o diabo vem tentar, ele vem tentar com aquilo que é humano. Porque se nós entrarmos numa batalha que é espiritual, a gente já perdeu. Se nós não estivermos munidos daquilo que é espiritual. Por isso que ele fala do escudo da fé. Porque o escudo da fé ele é inteiramente, exclusivamente espiritual. Porque quando vir aquilo que é humano, você estar munido de algo que é espiritual. Por isso que aquilo que é natural sempre será vencido pelo que é o espiritual. Por isso que fala o versículo. É lindo de ver quando fala assim, ó, Deus é ele quem dá o livramento. Então a tentação que vem de forma humana, sobrenatural, é única e exclusivamente o livramento. Por isso que Deus nos dá as ferramentas corretas para que possamos resistir nesse dia. E não vai vir algo grande, gigantesco, que vai te fazer sair do lugar que você está. Deus fala, eu cuido de você através do livramento. O livramento, ele é sobrenatural. Aquilo que vem te tentar, isso sim, é humano. Só que você está armado com o escudo da fé. E o escudo da fé vai te fazer resistir. Por quê? Deus, coloquei em você a fé para crer em mim, não só para a tua salvação, mas para todas as batalhas que você tem enfrentado na tua vida. Quando a gente olha para esses textos e olha sobre a armadura divina, a qual Deus não está falando para a gente nos vestir dela, é porque Deus sabe, eu sim sou todo poderoso para o livramento, mas você tem que fazer a tua parte, cara. Nós não estamos falando de fazer a nossa parte para a salvação, mas nós estamos falando de algo que nós devemos andar sem fingimento. De quando sairmos lá fora, no momento que nós estamos lá no nosso serviço, ou no momento de brincadeira, nós olharmos pra gente como um espelho e falar assim, eu estou munido da armadura divina. Eu estou andando na verdade ao qual Deus falou que era para eu andar. Isso Deus se agrada. É para isso que Deus vai vir e te livrar. Porque se nós cremos num Deus que ele era somente para a nossa salvação, como o apóstolo Paulo diz, ele fala, e aí? É só isso que você crê num Deus todo-poderoso? A gente olha para um Deus que ele foi eficaz para a nossa salvação, mas a gente não olha para um Deus como um pai que ele vai nos ajudar? Nós somos egoístas se pensarmos assim. Nós também somos egoístas de acharmos que Deus vai ser como um garçom, que vai nos servir de toda a maneira. Mas com o pensamento correto, nós vemos que Deus ele vai nos fazer andar ao lado dele. Por isso que o versículo de Salmos 16 ele é muito importante na minha vida. Porque ele fala assim, ó, é na minha direita. Deus não tá falando na frente dele. Deus não tá falando atrás dele. Ele não tá falando no pé dele. Ele tá falando assim, ó, ao meu lado você vai estar. E é ao meu lado que você vai ter a plenitude da felicidade. E quando nós conseguimos olhar Deus com essa ótica, a nossa vida começa a fazer mais sentido. Principalmente a caminhada cristã. Não direi que ficaria fácil. Porque se fosse fácil, nós não teríamos um capítulo inteiro de Efésios falando sobre uma armadura ao qual nós devemos nos vestir. Mas agora que vem a parte mais interessante, que fala sobre a espada. Fala a espada que é a palavra de Deus. Versículo 17 do capítulo 6. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando eu estava lendo essa parte da espada, eu fiquei um pouco confuso. Confesso a vocês. Porque quando a gente olha para uma espada, nós imaginamos algo grande, algo que é usado para matar, algo que é usado não para defesa, mas é algo para alcançar longe. E quando a gente olha para a palavra de Deus, lá no livro dos Hebreus, que fala assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de separar a alma e o espírito, a junta e a medula. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, Deus, como poderia ser isso? Porque o Rafa passou por uma cirurgia. Falou, para quem não conhece o jeito que é essa cirurgia, como que toda a nossa coluna ela é feita de anéis, nesses anéis tem uma juntinha entre eles. E essa junta, a do Rafa, como que ela saiu do lugar que ela estava em contato com o nervo. E o contato com o nervo fez com que ele andasse devagar, fez com que começasse a ter a dor. Como que a gente pensa numa espada, daquele tamanho que é, conseguir penetrar ali e arrancar aquela coisinha que estava fazendo mal? Para quem não sabe, a
A cirurgia da hérnia de disco, ela tem um risco. Você pode ficar sem mexer o pé esquerdo, você pode ficar paraplégico. E como que a gente pensa em algo grande fazendo esse tipo de cirurgia? Falei, preciso pesquisar um pouco, porque isso aqui não está entrando na minha cabeça. Quando a gente olha para as palavras que foram deixadas pelo apóstolo Paulo nessa parte, ele usa a palavra de espada, na tradução do grego chama macharian. Ele está falando sobre um punhal, sobre aquilo que é pequeno. Porque quando a gente olha toda a armadura que é para defesa, a espada não é para defesa, ela é para ataque. E quando a gente olha um punhal, sim, o punhal ele é para defesa, ele é o corpo a corpo. Então, quando Paulo usa dessa palavra, macharian, ele está falando assim, ó, usem do punhal, que é a palavra de Deus, porque é da palavra de Deus que vem toda a defesa. E é disso que nós remetemos lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus Cristo é tentado pelo diabo. Quando Jesus Cristo é tentado pelo diabo, ele usa do punhal, que é a palavra de Deus. Ele usa do quê? Em sua defesa está escrito. Em momento nenhum daquela conversa nós vemos Jesus usar uma espada, fazendo o ataque ao diabo, mas ele usa da defesa, que é a palavra. Por isso que quando ele usa dessa forma, a palavra espada, que para nós é traduzida incorretamente, ele está falando assim, ó, use do punhal. Está falando use da palavra, que é para sua defesa pessoal. Use dessa maneira, não levando a guerra, mas daquilo que você vai defender as pessoas. E quando a palavra agregada, palavra de Deus aí, remetendo à espada, ele usa uma palavrinha no grego que chama rema. Essa palavrinha grega usada rema é como se a gente estivesse falando assim, ó, viva aquilo que você diz que é. Então o apóstolo Paulo, quando fala para ele assim, ó, usa do punhal, vivendo aquilo que você é, ele tá falando assim, ó, você vai se defender, não só falando, mas mostrando aquilo que agora você é. E é dessa maneira que a igreja naquele momento foi crescendo. Com essas dicas que o apóstolo Paulo deu sobre a armadura divina, e ele vem contextualizando tudo de forma que, quando você olha para a palavra de Deus, você fala assim, isso é forma perfeita. Porque se nós vemos a armadura como um estado de defesa, e nós olhamos para a palavra como aquilo que pode ser o que vai nos salvar 100% de todas as artimanhas do maligno, e usar o punhal como aquilo que é o nosso defensor, nada do que acontece aqui vai nos parar. Apesar de ser uma promessa de Jesus Cristo. Fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se Cristo que habita em nós venceu o mundo, e nós estamos munidos daquilo que Cristo nos chamou, nós vamos falar assim, o que nos para? E quando nós olhamos para a espada, e o que hoje acontece na grande maioria da igreja, é que o pessoal acha que é uma espada mesmo, que ele vai usar para atacar o outro. E o pessoal em cima do púlpito usa disso como uma arma de guerra. A minha igreja é melhor, a minha igreja é o que salva. Enquanto isso, várias das pessoas estão saindo, porque nós não usamos aquilo que é de defesa, nós não usamos daquilo que é para acolher. E na hora que eu olhei o significado real da palavra, que eu falei assim, não é uma espada, é um punhal, é aquilo que nós vamos usar para nos defender quando vir os dardos inflamados do maligno, minha mente melhorou. Falei, Deus, obrigado. Por quê? A tua palavra, ela é viva e eficaz. E ela é mais cortante que um punhal de 2 gumes. Que sim, isso sim, ele consegue penetrar a alma e dividir o espírito. Ele consegue penetrar na junta e dividir a medula. Então nós, no momento que nós vivemos a igreja lá fora, em que nós estamos nos cingindo da verdade, vestidos do capacete da justiça, usando o punhal que é a palavra de Deus, nós possamos fazer aquilo que Jesus Cristo nos chamou. Amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. Como que eu vou amar o outro com uma espada? Não faz sentido nenhum. Mas sim, que possamos estar munidos de defesa, para quando o ataque chegar, nós estarmos bem defendidos. E quem vier nos atacar, não só o maligno, mas também como as pessoas lá fora, nós possamos mostrar aquilo que Cristo nos chamou, que é a nossa atração, a nossa crucificação, a nossa morte e a nossa ressurreição juntamente com Cristo. É mostrar que agora, 2 Coríntios 5,17, eu estou vivendo para Cristo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A criatura que era munido daquilo que é para ataque, agora é uma criatura que é munida daquilo que é para defesa. É uma criatura que agora vai levar o evangelho de forma calçado com os calçados da paz. É aquela pessoa que por onde ela passa, ela vai deixar o rastro da paz. Ela vai passar ali e falar sobre o evangelho da salvação. Amém?